Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos com mais um episódio aqui do nosso Café com Bit. Chegamos ao episódio número 14 e hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente o professor Maurício Cunha Scarpinati, professor e diretor da Faculdade de Computação. O professor Maurício vai estar falando aqui com a gente e faz parte daquela nossa linha de conheça os pesquisadores da Facom. Ele já é o nosso 7º docente que a gente está entrevistando aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do professor Maurício, a disponibilidade. A gente sabe que não é fácil encontrar um buraco na agenda de qualquer professor aí, mas agradeço demais, professor, a presença. E falar um oi para meus colegas, Paulo e Henrique. Boa tarde, oi, gente. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente. Deixa o seu like, galera. Aproveitar no começo do vídeo antes que eu esqueça. Envia para os seus colegas aí. Bastante coisa boa em junho, depois a gente vai fazer no finalzinho aí um resumão do que vai rolar em junho. Bom, professor Maurício, temos vários assuntos aqui hoje, vamos ver se a gente consegue enxugar aí nos 60 minutos, muita coisa boa para falar. A primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados aqui é aquela história, né, da primeira linguagem de programação que você teve contato, como é que foi esse amor aí pela computação? Conta para a gente como é que foi essa história aí. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todo mundo. Primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer o Rodrigo, o Paulo e o Henrique pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre computação e sobre a Facom, que é o que eu acho que mais interessa a todos nós. E antes de começar a falar sobre mim, eu deixo aqui... já falei isso em outras oportunidades, mas é importante registrar a admiração e o apreço que eu tenho por essa iniciativa de vocês, por esse canal, pelo Café com Bit, que eu acho que é fantástico, é uma iniciativa ímpar e uma oportunidade da gente poder estar um pouco mais perto do nosso público, que são os nossos alunos e todos aqueles interessados em computação de um modo geral. Dito isso, Rodrigo, a minha primeira experiência com computação foi no ensino técnico em processamento de dados, o antigo técnico em processamento de dados, lá nos idos de 1994, tem um tempo já. A primeira linguagem que eu tive contato foi o BASIC. Então, os meus primeiros códigos lá, as primeiras instruções foram escritas em BASIC, meu cara. Acho que essa é mais jurássica do que muitas outras que a gente encontra por aí. O BASIC eu só ouvi falar, eu acho que eu nunca escrevi uma linha de código em BASIC, não. Talvez o Paulo tenha mexido com BASIC. E veja bem, hein? Eu estou falando de BASIC, eu não estou falando de Visual Basic, é no primórdio. Isso, eu ia falar. Não é Visual Basic. Era aquela época que a gente ia na banca, comprava as revistinhas com código, ficava escrevendo o código que vinha na revista só para ver o que ia acontecer no final. Muito bacana, cara. O BASIC parece com o quê? Parece com alguma coisa ou não? Tem alguma semelhança com alguma linguagem dessas mais modernas ou não? Cara, assim, das mais modernas, ele é uma linguagem procedimental, né? Ele vai lembrar um pouco o Pascal, um pouco o C, mas assim, era uma linguagem que durante muito tempo ela era dita como a melhor linguagem para se aprender programação. Por isso, o colégio lá adotava aquilo como uma linguagem introdutória. O que a gente faz hoje, mais ou menos, aqui na Facom com o C, era feito lá no curso com o BASIC. Acho que Basic já foi usado para jogos também. Acho que já Atari usava. Já. Uhum. Muito bom. Uma outra também, a gente sempre costuma querer saber um pouquinho mais do docente, né? Falar um pouquinho como é que foi essa sua trajetória acadêmica, né? Por que você resolveu fazer o mestrado, depois o doutorado e cair na academia? E como é que você chegou na Facom? Né? Eu acho que são perguntas que a gente sempre fica curioso para saber como é que foi essa história. Eu sei que você também não é, né? Você é do interior de São Paulo, assim como eu e o Paulo, então como é que foi essa história de vir aqui para o interior de Minas? Vou tentar sintetizar, tá? Mas vamos lá, como eu disse, minha história com computação começou em 94. Na época a gente tinha o segundo grau, né, era ensino médio.
e próximo da minha cidade tinha um colégio novo que tinha esse curso de processamento de dados. Eu sempre me cativava, me interessava muito a área de informática. Eu prestei lá o vestibulinho na época e entrei no curso. Me formei em processamento de dados. O carro-chefe naquela época, nós tínhamos o Clipper, que era um gerenciador de banco de dados, e tínhamos o COBOL. Eram as duas principais tecnologias que nós aprendíamos. No final do terceiro ano de curso, eram 4, eu comecei a trabalhar como programador COBOL. E trabalhei durante uns 2 anos como programador COBOL. Mas assim, eu sempre tive na minha vida o objetivo de buscar algo mais. Então, eu pensava em fazer uma faculdade, buscar nessa faculdade mais conhecimento, formação e por aí vai. E eu acabei, dentre as opções, escolhendo, né, um curso que tinha um curso novo na Federal de São Carlos, que era um curso de matemática computacional. Na época, eu lembro que no vestibular eu passei nesse curso da Federal, eu passei num curso que tinha na FATEC, na minha cidade, que era o tecnólogo em processamento de dados, mas eu avaliei na época que, como eu já era técnico, eu achei que o tecnólogo não ia agregar muito, e eu queria buscar uma formação que complementasse. E essa ideia da matemática computacional, que tinha um cunho mais científico, acabou me atraindo. E eu fui para São Carlos estudar e fiz a graduação em matemática. Era uma matemática com ênfase em informática. Um curso de matemática, fiz lá licenciatura e fiz algumas disciplinas voltadas à parte de computação científica. Mas, durante a minha graduação, e é isso que eu sempre procuro passar para os alunos que entram numa universidade, como era a UFSCar, como é a UFO e por aí vai, é a grandeza dessas instituições, a possibilidade que você tem de explorar o curso para além da tua matriz curricular. Então, eu fiz disciplinas com o curso de Ciência da Computação, fiz disciplinas com o curso de Física Computacional, disciplinas extracurriculares, para complementar, né, as tais das eletivas. E eu fiz uma disciplina com o professor Cláudio Kirner, na área de realidade virtual. E aí começou a me interessar muito esse campo da área de computação gráfica como um todo. A formação em matemática que eu estava recebendo me aproximava muito dessa área, o interesse em atuar em computação também. E aí, no final do curso de graduação, houve uma oportunidade de eu conseguir uma bolsa para trabalhar num laboratório do Departamento de Engenharia Elétrica da USP de São Carlos, que trabalhava com processamento de imagem médica. Então, eu entrei para atuar como um técnico de laboratório, dar manutenção em máquina, esse tipo de coisa, junto com o meu último ano de graduação. E ali eu tive contato com a pesquisa de um modo geral, a possibilidade de uma pós-graduação. E aí, de novo, me formei, aquele ímpeto de querer algo mais, que já tinha me levado do técnico para a graduação, ingressei na pós-graduação. Aí, já trabalhando com processamento de imagem, meu mestrado foi em processamento de imagem. Já no final do primeiro ano de mestrado, eu tive a oportunidade de começar a lecionar. Eu peguei aula numa universidade em Ribeirão Preto, Barão de Mauá, dando aula de computação gráfica, e ali começa o meu contato com, além da formação, né, como eu fiz licenciatura, eu tive uma grande base para a licenciatura, mas começa o meu primeiro contato, propriamente dito, com a arte de lecionar. E eu me encantei, eu achei aquilo muito desafiador, sabe? Eu vejo na possibilidade da gente lecionar a oportunidade de você transformar a vida de alguém. E aí sim você pode, de fato, deixar a tua marca no mundo, fazendo a vida de alguém melhor. Isso foi o que sempre me motivou dentro dessa nossa carreira. E terminei o meu mestrado. Na época, eu tive a oportunidade, era uma época muito complicada para quem estava na universidade pública, porque a gente vinha de um período de pouquíssimas contratações, a expansão das universidades não existia praticamente, e estava crescendo muito as instituições particulares. Então, eu tive várias propostas para seguir lecionando. E foi uma época que o MEC cortou a exigência dos doutores das universidades particulares terem nos seus quadros doutores.
eu nunca me esqueço de uma brincadeira que um colega, se não me engano, uma instituição de Ribeirão Preto, eu não vou falar o nome para não ser deselegante, mas ela mandou todos os seus doutores embora do dia para a noite. E conversando com um amigo, eu perguntei, cara, todo mundo, fulano de tal, foi mandado embora? Ele virou para mim e perguntou, ele é doutor? Eu falei, então ele foi mandado embora. Então, e a gente recebia muito aquele contra-estímulo. Para que fazer um doutorado? Se isso vai te valer de tão pouco depois. Vai trabalhar. Mas, de novo, aquela formiguinha, busca algo mais, faça algo mais. E eu entrei no doutorado, porque, além de lecionar, eu queria a experiência da pesquisa. Queria poder trabalhar com pesquisa. E continuei no mesmo laboratório, também, lá na elétrica do campus da USP de São Carlos. Fiz o meu doutorado, aí já aplicando a área de processamento de imagem no controle de qualidade de equipamento de radiodiagnóstico, de mamógrafo especificamente. Então, eu misturei ali na minha formação essa parte da física médica, né, a física das radiações, e processamento de imagem. No final do meu doutorado, eu já dava aula em Ribeirão, continuei dando aula em Ribeirão, aumentei as minhas possibilidades de atuação, ainda dando em aula em particulares, mas com aquela questão de que naquele cenário não dava para fazer pesquisa, era profissão professor. E foi quando surgiu um concurso na Universidade Estadual da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, no interior da Bahia. Confesso para vocês, eu não fazia a menor ideia de onde ficava a Feira de Santana, tive que recorrer ao mapa, mas pela oportunidade de ser uma instituição pública, que já tinha lá a possibilidade de produzir pesquisa, orientar o mestrado, o doutorado, eu fui, prestei o concurso, passei, e fui embora em 2007 para a Feira de Santana. Fiquei em Feira de Santana quase 4 anos, trabalhei lá no departamento de tecnologia da UFSC, e depois, em 2010, por uma questão de... Era uma cidade muito bacana, muito legal de trabalhar, fiz muitos amigos, mas era distante, né? A questão familiar pegou. E aí eu comecei a procurar outras colocações mais próximas da minha família, mais próximas aqui do interior de São Paulo. E surgiu Uberlândia. Aí Uberlândia tinha uma vaga na minha área, né? A vaga do concurso, me lembro até hoje, ela envolvia assuntos de estrutura de dados, processamento de imagem e computação gráfica. Dava certinho para mim. Eu vim, prestei, passei e vim para cá. Uma curiosidade que eu gosto de contar, que é assim, o meu sonho profissional nessa época era a USP. Eu queria chegar e me tornar professor da USP. Me graduei ali, quer dizer, fiz meu mestrado, meu doutorado, e eu gostava muito de Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto. Aí eu vim para cá, mas ainda com olho em possíveis concursos para a USP. E mudei para São Carlos, meus filhos pequenos, e aí comecei a conhecer a cidade, fui me apaixonando pela cidade. Eu me lembro que já tinham 6 ou 7 meses que eu morava aqui, e era um aniversário de Uberlândia, eu fui para Ribeirão para resolver alguma coisa com a minha esposa. Eu cheguei em Ribeirão, aquele trânsito caótico de Ribeirão, uma tarde quente. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, se você tem receio de deixar Uberlândia, esquece. Eu não saio de lá mais não. E assim foi. Desde então, estou aqui, desde 2010, estou aqui na UFO, né, na Faculdade de Computação. Adorei a cidade, adorei a instituição e sou muito feliz aqui. Sou muito contente com o que a gente realiza assim, consciente dos desafios que a gente tem para crescer, as possibilidades que a gente tem de progresso, de progredir, mas muito feliz com o que nós temos realizado aqui na Facom. Legal. Eu também gosto de Uberlândia, né? Não é porque é minha terra natal, não, mas é uma cidade boa. Né? Não é grande nem pequena, né? Tamanho certo. Legal aqui. Eu concordo plenamente. Eu também vim com 2 pés atrás. A Elisa, né, minha esposa, Elisa, ela veio primeiro, né? E ela passou no concurso primeiro. A gente sempre ficava meio assim, mas depois que a coisa vai andando, você vai acostumando. Nossa, é muito bom. Aqui é muito bom e a UFO também é ótima. A gente tá muito bom. Eu cheguei aqui com 2 filhos pequenos. O meu mais velho tinha 2010, ele tinha 6 anos, e o caçula 4.
Então, eles eram muito pequenos. Aí, Uberlândia, ela tem esse carinho com a família, né? Você tem vários locais aqui, restaurantes, parques, clubes, que dão uma estrutura muito grande para a família. E isso, para a gente, na época, foi primordial para desenvolver esse laço que a gente criou com a cidade. Uhum. Legal. Mudando um pouco o foco da nossa conversa, aqui na Facom nós temos 2 cursos de tecnologia, né? E para aproveitar que a nossa audiência tem crescido, né? Provavelmente pode ter gente que ainda não está dentro da faculdade assistindo a gente, né? Que está na época do terceiro colegial. Fala um pouquinho para a gente, né? Dos cursos que a Facom oferece e as diferenças, né? Que existem entre eles. Perfeito, Henrique. Excelente pergunta. Bom, aqui na Faculdade de Computação, nós temos 3 cursos de graduação, né? Temos o curso mais antigo, que é o Bacharelado em Ciência da Computação, e temos 2 bacharelados em Sistemas de Informação. Um ofertado aqui no Campo Santa Mônica, em Uberlândia, que é o Bacharelado em Sistemas de Informação do Santa Mônica, né? E temos também um outro Bacharelado em Sistemas de Informação, que é oferecido em Monte Carmelo. Então, além do nosso programa de mestrado de pós-graduação com os cursos de mestrado e doutorado. Na minha experiência profissional, eu ainda tive a oportunidade de coordenar um curso de engenharia de computação lá em Feira de Santana. Então, além de ter atuado em cursos de tecnologia, em redes, desenvolvimento web, enfim, ao longo da profissão você vai tendo contato com os mais variados tipos de cursos dentro da área de computação, né? Mas eu tenho segurança em dizer que os cursos que nós temos aqui, tanto de sistemas de informação de Uberlândia, como de Monte Carmelo, como de ciência da computação, ao meu ver, são os melhores cursos para quem quer iniciar no campo da computação, seja qual vertente ele queira dar para a sua formação. Se for mais científica, ciência da computação, se for mais mercadológica, sistemas de informação, mas não quer dizer que um não consiga suprir as outras áreas, tá? Mas eu tenho, assim, segurança mesmo, dada a minha experiência, o que eu já vivi, qualquer um desses 2 cursos, eles são o que eu mais recomendaria para alguém que quer iniciar na área de tecnologia. E eu tenho visto muito também, né? Seria até uma oportunidade para você que está em dúvida de qual curso fazer, refletir. Eu vejo muito pessoal de outros cursos que no final das contas, né, acaba fazendo TCC com a gente, acaba fazendo estágio orientado com a gente. Então eu vejo muito aluno de engenharia vindo trabalhar com tecnologia da informação, né, com TI. Então, os cursos mesmo, mercado muito aquecido, né? E, assim, se você vir para a Facom fazer os nossos cursos, né? Com certeza, a sua formação, você vai ter uma grande base, vai ter uma grande oportunidade, uma grande carreira pela frente. Com certeza, né? Você tocou num assunto para mim que ele é muito importante, né? É importante a gente esclarecer. Uma universidade como a UF, para que as pessoas entendam, a faculdade de computação, ela presta serviço para a universidade. O que significa prestar serviço para a universidade? Além das aulas dos nossos cursos que eu mencionei aqui, a gente dá aula para todos os cursos que demandem computação. Então, por exemplo, o curso de engenharia mecânica, que é uma disciplina de programação de computadores, de introdução ao algoritmo. Quem dá aula nessas disciplinas são os professores da Facom. Você tem lá uma disciplina de banco de dados no curso de estatística. Quem dá aula dessa disciplina são professores da Facom. A outra unidade lá, por exemplo, vamos pegar engenharia mecânica, que foi o primeiro exemplo que eu citei. As disciplinas relativas à engenharia mecânica, a faculdade de engenharia mecânica tem seus professores. Aquilo que é necessidade de outras áreas, por exemplo, matemática, física, computação, ele vai demandar de outras faculdades, que é o que a gente chama de prestação, modelo de prestação de serviço que a gente tem dentro de uma universidade como a nossa. Essa possibilidade da gente dar aula em outros cursos, ela provoca isso que o Henrique mencionou. Por exemplo, o que acontece hoje com o mercado de TI, principalmente na nossa região? Ele está extremamente aquecido,
eu tenho segurança em dizer que é a área que mais emprega. Eu não consigo garantir que é a que melhor paga, tá? Embora a gente não esteja longe disso. Mas seguramente é a que mais emprega. E a demanda ela é tanta que as empresas elas começam a buscar profissionais formados em outros cursos que tenham alguma afinidade com TI. E é muito comum a gente encontrar alunos que estão concluindo seus cursos de engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, vindo procurar professores da Facom para orientar seus trabalhos de final de curso, para orientar atividade de estágio, porque essas pessoas elas estão se empregando em vagas da área de TI. Né? Isso, para a gente, é um testemunho, primeiro, da qualidade que a gente oferece aqui na Facom e como o mercado de TI está demandando profissionais capacitados. Isso é algo muito positivo. A gente vive um bom momento na área de TI. Verdade. Pessoal da estatística também, matemática. Sim. Essa turma fazendo mestrado conosco também, né? Muito legal. Aqui, né, Rodrigo, somos dois exemplos, né? Eu me formei em matemática. O Rodrigo, viu, gente? O Rodrigo foi bicho meu. Embora um tempo bem depois, mas o Rodrigo foi bicho meu. Pois é, eu entrei em 2002. Eu já tinha me formado, eu me formei em 99. Ou seja, egressos de cursos de matemática que ao longo da sua especialização na pós-graduação trilharam o caminho da computação e hoje são profissionais da área de computação. Eu sou suspeito para falar de mim, mas o Rodrigo eu atesto, é um profissional do mais alto gabarito dentro de temáticas da computação, embora a sua graduação tenha sido em matemática. A base que a gente acaba tendo é muito boa, né? Exato. Você acaba sendo treinado para resolver problemas. Não necessariamente você vai resolver problemas matemáticos, mas você vai acabar aplicando isso em outras coisas, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Sim. Ajuda isso também. Eu também tive um curso técnico, assim como você também teve um curso técnico, isso ajuda também um pouquinho, né? Mas eu sempre falo até para o pessoal da FAMAT que vem falar comigo, não, gente, se vocês quiserem migrar para outras áreas, vocês estão tranquilos, né? E eu sempre faço a propaganda, vem para a Facom. Vem para a Facom, gente. Ainda se usa o termo bicho? Eu vejo alunos falando de calouros e tal, eu fico pensando, aí fala. Cara, o pessoal fala bicho ainda. Tá aí, Paulo, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu sei que eu ainda uso. Isso aí é da nossa época. É da nossa época. Se eles fazem isso, eu não sei te responder. Temos alguns choques de gerações aí, né? A gente ouve muito eles falarem calor, né? É no calor, é no calor. Enfim. Essa história de calouro, para mim era a coisa até mais antiga, né? Enfim. Mas é cíclico, né, Rodrigo? Essas coisas elas vão e vêm. Faz sentido. Quem sabe bicho volta à moda depois desse vídeo. Bom, Maurício, você comentou, né, rapidamente aí que teve um tempo lá em Feira de Santana, à frente, inclusive, do curso de Engenharia de Computação, né? Aqui na Facom, agora você é o atual diretor e também está sendo reeleito aí para o segundo mandato como diretor e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória como gestor universitário, né? Como é gerir uma unidade acadêmica, um curso, uma unidade acadêmica, por aí vai. Contar um pouco a minha história, tá, Paulo? Eu fui a gente vai ter que recorrer à Feira de Santana de novo. Lá, eu quando estava lá, tive a oportunidade, fui convidado para começar como coordenador do curso lá de Engenharia de Computação. Então, fiquei como coordenador um ano e pouco, e aí, depois, a convite também, eu ocupei a vaga de diretor do Departamento de Tecnologia lá. A UFES tinha uma estrutura diferente da Facom, o Departamento de Tecnologia, ele lembrava mais uns antigos centros que nós tivemos aqui na UFO, ele congregava os cursos de tecnologia. Então, no Departamento de Tecnologia, a gente tinha Engenharia de Computação, Engenharia Civil e Engenharia de Alimentos. Eram os 3 cursos de engenharia. E lá já foi uma boa escola para eu começar a entender a mecânica disso, né? Qual que é o papel do gestor, o que cabe a gente, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, enfim. E entender um pouco a máquina pública,
que é um outro processo. Você, de repente, ser gestor de uma empresa na iniciativa privada, você tem algumas liberdades, mas tem que ter alguns cuidados que, de repente, na iniciativa pública, numa instituição pública como a nossa, funciona diferente. E Feira de Santana foi muito produtivo para eu entender um pouco desse processo. Uma vez que eu resolvi sair de lá, quando eu saí de lá, eu aproveitei a oportunidade do concurso, então eu saí de lá no meio do meu primeiro mandato lá, e vim para Uberlândia. Aqui em Uberlândia, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de UFO, e aqui já tive a oportunidade de trabalhar com o professor Ilmério. O professor Ilmério era o diretor da Facom na época, e eu fazia a figura do que a gente chama aqui de diretor substituto, podendo entender como um vice-diretor. Ali eu aprendi muito com o Ilmério, uma figura fantástica, o professor Ilmério me ensinou demais. E eu gosto muito dessa parte de gestão, eu me identifico, é algo que eu gosto de fazer, né? Procuro fazer o meu melhor, mas seguramente é algo que eu gosto. E aqui eu acabei sendo atraído por esse viés que a gente tem da profissão, que é a parte administrativa. Então eu fui diretor substituto do professor Ilmério. Depois, aqui, eu criei o grupo PET, então o PET do curso de Sistemas de Informação. O primeiro projeto eu tive a felicidade de escrever e ser aprovado, fui o primeiro tutor do PET. Quando eu achei que era o momento de eu deixar a tutoria, eu assumi a coordenação do curso, então fui coordenador do curso de Sistemas de Informação durante um tempo. Outro que eu não consegui vencer o mandato antes dos 2 anos, o professor Ilmério estava no seu segundo mandato e ele disse que iria sair por motivos pessoais e me convidou se eu não queria concorrer à vaga de diretor. E, mais uma vez, eu lancei meu nome, fui eleito e estou desde então. A gente teve um período complicado, né, nesse meu primeiro mandato, que eu peguei 2 anos de pandemia, com tudo fechado, a dificuldade que a pandemia nos impôs. Eu peguei essa fase e é uma fase que ela dificulta um pouco a gente construir as coisas. E agora, como você bem mencionou, eu vou iniciar o meu segundo mandato, vão ser mais 4 anos na função de diretor da Faculdade de Computação. E qual que é o papel do diretor, ao meu ver? É procurar estimular e criar meios para que os professores e os alunos produzam, né? Tentar aí servir como um elo de contato entre a administração superior, entre aquilo que é possível ser feito, mas também tentar funcionar como um catalisador, estimular, tentar criar meios para que a gente possa crescer, para que a gente possa atender os anseios da nossa comunidade. Como eu falei lá no início, né, a gente tem muito espaço para crescer. E eu vejo que o meu papel é tentar ajudar para que isso aconteça. Bacana. Uma coisa que é importante, né, as pessoas entenderem, desculpa, só para complementar. Eu estava falando da diferença entre o gestor na instituição pública e numa instituição privada. Primeiro que o gestor na instituição pública, ele não é gestor, ele está gestor. Por exemplo, eu não sou o diretor da Facom, eu estou o diretor da Facom. O que isso quer dizer? Que daqui 4 anos, quando terminar esse mandato, que eu começo agora em agosto, um outro colega assume, por um processo eleitoral, democrático, e eu volto a ser professor da maneira como todos somos, né? É diferente de numa instituição privada, quando você assume um posto de chefia, por exemplo, raramente você retrocede. Dali, ou você vai embora, ou você sobe para graus mais altos. Aqui não. Aqui a gente é eleito para cumprir aquela função durante um determinado período, mas somos todos professores, né? Quem é professor, é professor. Ao final desse processo, você retorna à sua função de professor e vai se readequar e atuar normalmente como qualquer outro colega. E isso é muito importante que as pessoas entendam, né, essa diferença, como é que funciona isso dentro de uma universidade pública. Por que isso é bom, ao meu ver? Porque cobra para a pessoa que está ocupando o cargo ficar constantemente alerta para ele não cometer nenhum tipo de exagero, para ele lembrar que ele não é nada diferente dos seus colegas,
ele simplesmente está numa função especial, daqui a pouco vai ser outro que vai ocupar essa função especial. Especial não no sentido de mais qualificado ou melhor, viu, gente? Especial no sentido de uma função diferente. Ele tem funções específicas que são daquele cargo que ele está ocupando. Eu acho que um comentário interessante é que talvez seja mais difícil do que um gestor de uma privada, porque você, por exemplo, Maurício, continua com as suas obrigações de professor também, né? Não é que você está licenciado do seu cargo de professor, então você continua, né? Ministrando disciplinas, orientando alunos, né? Enfim, ou seja, precisa ter essa vida dupla, né, Maurício? Porque para além das funções de diretor, eu tenho que dar aula, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que orientar TCC, eu tenho que orientar mestrado, eu tenho que orientar doutorado, eu tenho que publicar artigo, eu tenho que participar de congresso. Tudo aquilo que é a função de um professor, eu também tenho que exercê-la, para além dessas, as funções que são de diretor. É importante, é muito importante que as pessoas entendam, né, a dinâmica disso, que é algo que não é simples das pessoas entenderem. Todos nós aqui sabemos a dificuldade que é para você, de repente, chegar numa reunião de família e falar assim, como assim? A universidade está de férias? Por que você está trabalhando? Todo mundo algum dia tem que responder essa pergunta. Mas não está de férias? O que você está fazendo lá? Oh, meu Deus. Senta aqui que eu vou te contar. Tá de férias, mas você tem que ir na universidade, mas você não está de férias. Você não dá aula, então hoje você não trabalha, né? Uhum. É difícil, difícil. Acho que até puxando um gancho, é importante comentar que entre as atribuições, praticamente, assim, todo professor universitário, cedo ou tarde, vai estar em alguma gestão, não necessariamente no cargo de diretor ou coordenador, mas num conselho apoiando diretor, num colegiado apoiando coordenador, né? Sempre tem faz parte, né, das nossas atribuições, né, como professor. Exatamente. Legal, acho que pegando então, Maurício, a carona no que o Paulo comentou, né, da gestão, da diretoria, né, eu acho que a gente poderia talvez falar um pouquinho sobre, assim, o que você acha. É legal que tem o teu braço direito aí também, o professor Henrique, foi o nosso diretor substituto aí. Ainda não. Pode falar também, então, Henrique. Não, a partir de agosto. Já, agosto tá aí, cara. Não, já. Agosto tá aí. Imagino que o Maurício... Imagino que o Maurício já deve estar falando, já temos que começar a pensar algumas coisas aí. O que você vê, assim, Maurício, como assim, os principais desafios da Facom, tá? E aí, assim, eu penso em curto prazo, coisa que talvez ali no seu mandato a gente conseguiria, né? Vocês conseguiriam resolver ou dar alguma luz, né? E no médio prazo. Então, a minha pergunta seria essa: o que você acha que são os principais desafios da Facom para curto e médio prazo? Rodrigo, a gente tem vários, né? Mas eu vou tentar pensar aqui aqueles que eu enxergo como os principais. Os principais, aí eu acho que é legal. Isso. No campo da graduação, a gente passa por um processo agora de reformulação dos nossos cursos, que está em andamento. A gente tem que readequar os nossos cursos a algumas legislações, mas também tem que atualizar esses cursos, porque é cíclico, é do processo. Então, é algo que a gente tem que vencer, tem que realizar. Esse processo já está em andamento, está em vias de ser finalizado, mas é algo que no curto prazo a gente precisa cumprir. Ainda no campo da graduação, hoje, agora logo após o almoço, eu tive uma conversa muito interessante com uma ex-colega nossa, a professora Denise, e conversávamos sobre um problema que atormenta todos nós, que é, ao mesmo tempo que você olha na taxa de concorrência dos cursos de computação, essa taxa ela tem aumentado, a procura pelos cursos de computação tem aumentado, o nosso número de evasão e de reprovação, ele também tem aumentado. Né? O porquê disso e como resolver isso, para mim, é um problema urgente que tem que ser abraçado, tem que ser discutido e precisa ser tratado para que esses números diminuam. O que a gente tem que fazer para que o nosso curso ele fique interessante para o aluno que entra na universidade, não só para quem procura o curso. É o que está acontecendo para que a gente consiga diminuir esses números. Eu sei que envolve inúmeras variáveis essa questão. Né? Uma delas é a democratização ao acesso à universidade,
Hoje as pessoas têm muito mais acesso à universidade, né? Então, pessoas que até pouco tempo atrás não conseguiriam ser aprovadas no vestibular, hoje, graças ao esforço de muita gente, isso mudou, essas pessoas têm acesso. Mas quando elas entram, a gente precisa dar um jeito de ser mais acolhedor e conseguir atender esses anseios para que a gente diminua esses números. E com um desafio gigantesco, é fazer isso sem perder a qualidade. Eu gosto muito de dizer isso na aula de recepção dos calouros. Todo mundo, assim, primeira semana de aula já está com uma camiseta escrito UFO, escrita UFSCar, escrita USP, escrita UFMG no peito. Tem gente que faz até tatuagem, né? É um orgulho muito grande e tem que ser um orgulho muito grande. Mas isso só é um orgulho muito grande porque o nosso egresso, ele fundamenta esse orgulho, ele nos representa, ele vai ser bem colocado e ele garante o bom nome dessas instituições. Então, você não pode diminuir essa qualidade, porque se a gente diminuir a qualidade, a gente vai estar destruindo esse que é o nosso maior patrimônio. Agora, como fazer isso tudo, né, é que, na minha opinião, é algo que é imperativo, a gente tem que discutir. Esse é um ponto. Tá? Um outro ponto, ele diz respeito, na minha opinião, ao campo da pesquisa, onde vai estar associado mais os nossos trabalhos de iniciação científica, os nossos mestrados, doutorados e por aí vai. A gente observa que, por muitas vezes, em muitas oportunidades, a gente produz muita pesquisa aqui que ela poderia ser melhor aproveitada pelo setor produtivo. Então, como que a gente faz para estreitar esse laço com o setor produtivo? Como que a gente faz para aquele conhecimento que é produzido, que é uma das nossas funções, não só transmitir, mas produzir conhecimento, para que esse conhecimento ele chegue mais rápido no setor final, na população final, no empresário, no consumidor, né? E aí é uma questão de romper algumas barreiras que existem entre a iniciativa privada, entre a indústria e a universidade pública. A gente vê alguns bons exemplos país afora, que eu acho que a gente pode copiar, mas é um desafio nosso também trilhar esse caminho. Esses, para mim, são os principais pontos que eu gostaria de deixar algum tipo de contribuição nesse meu trabalho como gestor. Ótimo, acho que são grandes desafios, mas a gente tem muitas, acho que tem muita pessoa boa, né? Muita gente com vontade. Acho que a Facom me parece estar engajada e os professores parecem bem engajados em resolver esses problemas da graduação e da pós-graduação. Veja só, Rodrigo, não nos falta competência, disso eu não tenho a menor dúvida. Competência não nos falta. A gente tem mentes brilhantes aqui na universidade. A faculdade de computação, que é o nosso domínio, né, onde a gente conhece, a gente sabe muito bem da capacidade dos nossos colegas. Sua maioria doutores, gente que produz, trabalha com muito afinco, com muita paixão. Mas a gente tem alguns entraves burocráticos que a gente precisa aprender a vencer, né? E eu acho que é aí que está o nosso desafio. Fazer com que esses entraves sejam vencidos, sejam simplificados, para que a gente possa botar isso que eu entendo ser um desejo da maioria em prática, né? A gente tem agora, nesse processo de reformulação dos cursos, dos projetos pedagógicos dos cursos, a incorporação das tais atividades de extensão, que vai ser uma oportunidade da gente ampliar esse trabalho de levar para a população, e muitas vezes a população que mais precisa de suporte, aquilo que a gente produz aqui dentro. Seja em cursos de capacitação, seja em formação de profissionais, seja em ajudar pequenos e médios empresários, mas eu acho que tem mais, né? Que é a questão do que eu chamo de produção do conhecimento. Às vezes o empresário está aqui com um problema, uma oportunidade gigantesca de criar para o seu negócio um diferencial que a gente poderia ajudá-lo muito nisso. Porque qual que é o nosso trabalho? Um dos nossos trabalhos é pegar um problema de difícil solução e encontrar uma solução para esse problema por intermédio da pesquisa, né? A gente precisa... como é que eu faço isso, então,
para que isso seja levado para esse cara, para que ele possa transformar isso numa realidade que beneficie não só ele, mas muitos. Isso é uma... Eu acho que nós não podemos perder sei lá, não sei como dizer isso, mas a vibe hoje nessa história da computação, né? Eu acho que a gente precisamos de ter que se posicionar, né? Eu acho que até como a UF em si, eu acho que a Facom, nós precisamos colocar uma posição. A Facom hoje tem que ter uma posição muito forte dentro da Universidade Federal de Uberlândia, dado o cenário do mundo que a gente tem de computação, né? Desse uso. Acho que isso é muito legal. Muito bom. Conte conosco, Maurício e Henrique, viu? Tenho certeza. Tenho certeza. E assim, com a volta, né, dos colegas aqui nos corredores, eu já conversei semana passada, né, com alguns colegas falando a respeito dessas coisas. Então, assim, realmente a gente sente, né, que o pessoal tá envolvido, tá disposto, né? Então, mais colegas estão se envolvendo cada vez mais. Sim. Falando um pouco dessa aplicação, né, de pesquisa e tal, vamos falar um pouco da pesquisa que você tem feito. Você falou um pouco para a gente que você trabalhou com imagens médicas, né? Hoje você ainda trabalha com isso? Qual que tem sido suas pesquisas? Tem sido voltadas para quê? Não, eu não tenho mais trabalhado com imagem médica, Henrique. Assim, dentro da área de processamento de imagem, né, você tem... O meu viés, acho que isso explica um pouco eu gostar da gestão, eu tenho um viés muito prático, eu gosto muito de trabalhar com questões práticas, ou seja, produzir pesquisas onde você vê um resultado prático mais imediato. Isso eu costumo orientar muito as minhas pesquisas nesse sentido. E há alguns anos, cerca de uns 8 ou 10 anos, eu vi nascer aqui em Uberlândia uma empresa de uns alunos da mecatrônica. Aquele processo que a gente estava comentando, você auxiliar, lidar com outros alunos. E esses meninos, eles estavam começando a trabalhar com drones, com vantes, essas aeronaves não tripuladas e tal. E eles, na época, quiseram começar um negócio para trabalhar com imagem agrícola e fornecer dado para agricultor. E eu, na época, numa avaliação de trabalho final de disciplina, eles estavam para formar, eu disse para eles que o tema me interessava, que minha área era processamento de imagem. E desde então, eles têm me procurado, e daí nasceu um interesse da minha parte, inclusive, em produzir pesquisa para esse tipo de aplicação. Trabalhar com processamento de imagem voltado à agricultura. Imagens de satélite, imagens de drone, né, e procurar resolver problemas inerentes a esse processo. E desde então as minhas pesquisas elas têm se concentrado nesse tipo de atividade. Em processamento de imagem, utilizando conceitos de visão computacional, mas aplicado a problemas de imagens agrícolas. Você tem orientado mestrado, iniciação científica, doutorado, né? Existem vagas nesses projetos? Sempre temos. O que nós mais temos é problema, Henrique. O que nós mais temos é problema e falta gente. Então, se alguém tiver interesse, se o tema for algo que agrade, me procura. Pode ser em nível de trabalho de conclusão de curso, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Eu tenho alguns alunos de mestrado trabalhando com temas relacionados. Eu oriento 2 outros trabalhos de doutorado, junto com o professor André Bax, também nessa temática. Enfim, tenho procurado atuar nesse segmento e espaço tem. Se alguém tiver interesse, por favor, meu e-mail é o mais fácil, é mauricio@ufo.br. Me escrevam e vamos sentar, vamos bater um papo, vamos conversar. Pode ser aqui na UFO, a gente toma um café, pode ser por e-mail, de forma remota. Se alguém tiver interesse em se aprofundar nessa área, por favor, me procura. Tem perguntas. Legal. Tem perguntas aqui no Instagram. Vocês conseguiram acessar aí? Consegui. Então manda brasa aí. Vou mandar brasa a pergunta aí pro Maurício, grande Maurício, palmeirense. Tá feliz, hein, palmeirense? Nunca foi tão fácil, Rodrigo. Nunca foi tão fácil ser palmeirense.
Tá fácil mesmo. Que coisa, cara. O que tá acontecendo? É um momento que eu vivi aí uns 15 anos atrás, vocês estão vivendo agora, enfim. Mas futebol é cíclico. Ô, Rodrigo, A brigar com vocês de novo. só antes de você fazer a pergunta, eu costumo dizer isso para os amigos. Tem vaga, viu? Se você quiser mudar, tem vaga. Tá? A gente abre espaço para você. Vaga A sempre gente tem. compra até a camisa. Welcome Camisa kit, né? oficial? Agora, É o kit de boas-vindas. Se for camisa oficial, tá compensando, Rodrigo. se for pensar por esse lado, Tá compensando, Não, melhor não. Eu vou continuar com o meu São Paulo mesmo. A gente vai brigar, nós vamos brigar. Mas vamos lá, ó. A pergunta é o seguinte: estudar computação gráfica é o caminho para trabalhar com realidade virtual? Essa é uma pergunta. Sim, é o caminho para trabalhar com realidade virtual. A realidade virtual é uma das áreas de computação gráfica, né? É um dos temas que você estuda ali em computação gráfica. Então, para você trabalhar com realidade virtual, é recomendável que você conheça os princípios básicos de computação gráfica. Legal. E tem uma outra pergunta aqui também, que é o seguinte: se existe alguma relação, uma pergunta, entre informática médica e telemedicina? Ambas as perguntas foram feitas pela Ana B. Emilívia. Então, se existe alguma relação entre informática médica e telemedicina? Eu entendo, tá, que a informática, a telemedicina, ela é um dos ramos do que a gente pode entender como informática médica. A telemedicina, ela vai estar procurando estabelecer conectividade, né, muitas vezes por vias de outras ferramentas de informática médica, para aproximar paciente de especialista, especialistas de outros especialistas e facilitar essa questão de comunicação. Então, eu posso entender um exemplo mais simples possível. Eu não precisaria ter um radiologista aqui em Uberlândia para laudar as imagens de raio-x produzidas aqui no HC. Se eu tenho um bom equipamento de telemedicina, esse especialista pode estar lá em São Paulo, ou em Brasília, ou em qualquer canto do mundo, que ele recebe as imagens, lauda, se comunica e entrega a análise dele. Tá? Então, ela encurta distâncias, a telemedicina. E aí, a gente pode extrapolar esse exemplo para uma série de outras coisas. Né? Capacitação, uma série de outras coisas. Que esse processo, né, o tele, ele vai auxiliar. Ele é basicamente o que a gente... imagina as aulas, a experiência que nós tivemos agora com aulas remotas, onde nós dávamos aula virtualmente. É como se eu estivesse lidando com medicina de uma maneira remota, mas com umas garantias mais específicas. Né? Se eu tiver, por exemplo, a depender da necessidade, eu tenho questões de latência, eu não posso ter perda de dados, enfim, uma série de coisas. Imagina que eu tenha um paciente numa estação espacial e eu precise de um robô para fazer uma cirurgia. O sistema não pode dar tela azul, né, Rodrigo? Não dá. Então, a questão de latência é extremamente importante. Então, a telemedicina envolve isso. Já a informática médica, ela extrapola, ela vai para além disso. Né? O que mais eu posso ter de sistemas computacionais que auxiliem no processo da medicina? Pode ser no diagnóstico, pode ser no treinamento, pode ser na capacitação, pode ser na orientação, pode ser em vários aspectos. Eu recebi esses dias um convite para trabalhar como parecerista do Congresso Brasileiro de Games, só que de jogos na área médica. Então, você tem lá uma série de subtemas envolvendo jogos que auxiliem na área médica. É um tipo de informática médica. Então, informática médica ela é um leque maior e a telemedicina, eu entendo que está ali dentro, faz parte. Faz todo sentido. Mas até quando a gente conversou com o Marcelo Zanqueta, ele falou um pouquinho desses jogos, né, que ele e um aluno dele desenvolveram para verdade. No contexto de autismo, né? Os tais serious games, né, os jogos sérios. Exatamente. Uma tradução livre, jogos sérios. Seriam jogos que, na verdade, ele tem um objetivo, né, de educar, auxiliar, orientar.
e não só entreter. Uhum. Exatamente. Tem, Maurício, tem algum recado, alguma coisa que você queria falar para a turma aí, para os nossos alunos, algum evento, alguma coisa? Acho que talvez seja um momento legal, se você tiver alguma coisa para falar para os meninos aí. Galera, assim, primeiro, né? Venham para a Facom. Esse é o paraíso na Terra. Venham para a Facom, que aqui todos somos felizes. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu gostaria de aproveitar o espaço para divulgar o trabalho que a gente faz aqui, né? Como eu falei lá no início, nós temos 3 cursos de graduação: Ciência da Computação, que tem uma pegada mais científica, né? Mas não quer dizer que você vai se restringir na atuação científica de computação. Tem uma formação mais sólida em matemática, teoria de computação, princípios, né, de computação. Temos o curso de Sistemas de Informação, que é um curso noturno, dá uma flexibilidade maior para aquela pessoa que queira trabalhar durante o dia e estudar à noite, que também tem uma pegada bastante interessante na área de desenvolvimento. Os cursos de Sistemas de Informação, é importante a gente ressaltar, se você olha o país afora, você tem... Sistemas de Informação, ele é um curso que surgiu tentando unir 2 áreas, né? Computação e administração. Assim, a gente pode pensar dessa maneira. Em alguns cursos, eles pendem um pouco mais para a área de gestão, outros cursos de Sistemas de Informação pendem um pouco mais para a área de desenvolvimento. Eu costumo dizer que o nosso curso ele pende um pouco mais para a área de desenvolvimento, dando uma formação mais sólida na área de desenvolvimento, mas entendo que não deixa a desejar o outro lado. Temos em Monte Carmelo, né, uma cidade aqui próxima, uma cidade menor, mas temos um curso lá muito bom. Curiosamente, é o nosso curso mais bem avaliado, e eu garanto dizer que é o nosso curso mais bem equipado, o curso de graduação mais bem equipado para a Facom está em Monte Carmelo, por ser um curso novo, tem equipamentos novos, laboratórios novos, ele é um curso mais bem equipado. Então, se você tem interesse em fazer alguma coisa na área da computação, algum curso na área da computação, vem aqui, conversa com a gente, bate um papo. Eu teria todo o prazer do mundo em recebê-los, sentar, trocar ideia, explicar o que a gente faz, mostrar nossos laboratórios. Se você já é um profissional, se está cursando computação e pensa numa pós-graduação, é o mesmo. A gente tem aqui o curso de mestrado, curso de doutorado. Se você é um profissional e pensa em se capacitar, nós estamos trabalhando agora na possibilidade de, a partir de 2023, oferecer cursos de especialização, né, que é para complementar uma pegada diferente, não é um mestrado, não tem aquela carga científica, é para formar especialistas. Estamos com algumas propostas aí, curso de especialização na área de ciência de dados, na área de segurança da informação, né, Rodrigão? Isso aí. E, ao que tudo indica, a gente vai ter algumas propostas interessantes. Então, vem cá, bate um papo com a gente. Se você tem uma ideia e está precisando de apoio de algum pesquisador, alguma orientação científica em como desenvolver esse teu projeto, também estamos aqui à disposição. Vem para cá, vamos bater um papo. Enfim, eu entendo que a gente está aqui, a Facom está aqui para atender a comunidade, né? Para atender aqueles que nos pagam. Essa é a grande verdade, né? A gente é uma instituição pública e acho que os nossos esforços eles têm que ser voltados para atender o público. Então, nos procurem. É claro que a gente tem algumas restrições, a gente tem algumas legislações que nos controlam, mas dentre aquilo que for possível, eu tenho certeza que a gente encontra a melhor solução. Eu acho que é isso. Agradecer a vocês pela oportunidade. Eu estava ansioso por essa conversa, vocês não têm ideia. Os caras não vão lembrar de mim, vou ter que ir lá bater na porta. Aí o Zico Henrique falou, você tá afim? Eu falei, pô, como que eu não tô afim? Então, legal, a gente fica feliz. Agradeço demais o papo e de novo, eu sou muito fã da iniciativa de vocês, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Isso é fantástico, isso é de uma riqueza, de uma importância para a gente que é difícil mensurar, viu? Parabéns, gente. Obrigado.
Obrigado, Maurício. A gente agradece todo o apoio aí que vocês também estão dando. Muito bom. Com certeza. Faltou alguma coisa? Não, isso Alguma aí. coisa que a gente tinha deixado passar? Isso mesmo. Que isso, foi ótimo, ótimo. A gente também não quer ficar também tomando muito tempo de você, a gente sabe que senão papo que a gente vai ter demais, né? A gente puxa o novelinho aí vai saindo, né? Então, eu acho que essa é a ideia mesmo. Agora é fazer circular o vídeo, né? Divulgar aí divulgar no Instagram, no LinkedIn, nos WhatsApps, né? Nos grupos. Divulga lá nos grupos de Feira de Santana, de Ribeirão, aí fala aí, Isso, soltar pra galera. Exatamente. Ó o Maurício, onde é que o Maurício está? Uberlândia. Ô Paulo, quer só pra gente encerrar, falar um pouquinho aí dos próximos? Sim, agora em junho, né, nós já temos dois bate-papos confirmados, né? No Conheça os Professores, nós teremos o professor André Bax, né, agora em junho, né? E entre as palestras internacionais, temos um palestrante da Red Hat, vai falar sobre software livre no mercado, certo? Isso, é o Éder. Éder, isso. Isso é legal. É lá dos Estados Unidos mesmo que ele tá? Isso, ele tá em Boston, trabalha na Red Hat. Beleza. Cara, olha que legal, velho. 2 tópicos. Pô, Legal. muito bom. A gente sempre tenta colocar coisas bacanas, não só para os nossos alunos, né? O projeto inicialmente é para alunos, mas é um projeto de extensão, a gente quer que todo mundo acesse. Né? Vai ficar no YouTube, depois você dá uma olhadinha lá, acho que essa é o bacana do projeto. E deixa eu entender uma coisa. Continua aberto o chat para o pessoal mandar pergunta ou quem quiser depois mande por e-mail? Como é que funciona? Continua, você pode deixar mensagem nos comentários do vídeo, né? E a gente tem, hoje nós temos 4 alunos que participam do projeto conosco, né? Então, ou um de nós 3 ou um dos alunos vai responder a pergunta, né? Se o aluno não souber a resposta, ele vai procurar a gente, né? Mas a gente interage pelos comentários. Beleza. Eventualmente a gente caminha para você, ou se você tiver uma conta no YouTube, pode te marcar. Se tiver lá no canal, pode inclusive você mesmo responder, Maurício, fica tudo aberto. Beleza. De novo, quem tiver curiosidade em me escrever, procurar diretamente, é só lembrar. Maurício@ufo.br. Não tem como esquecer. É isso. Perfeito. É isso, gente. Henrique, quer encerrar? Maurício, muito obrigado pelo seu tempo. Paulo, Rodrigo também, obrigado por mais uma vez esse excelente bate-papo aqui entre nós 4. E fica ligado aí, pessoal, nos próximos vídeos, tá? Abraço para vocês. Obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, favoritar. Curtir, compartilhar e, como diz o Paulo, né? Já está chegando agosto e o ano já está terminando, gente. Daqui a pouco a gente faz o especial de Natal do Café com Beat. Exatamente. As metas aí, tem que chegar nos 4 dígitos aí esse ano. Esse ano teremos confraternização da Facom. Quem sabe a gente faz uma edição especial. Pois é legal. Eu te perguntei eu falei aqui lá pra você, Maurício, pra você contar das novidades, eu tava esperando que fosse uma dessa. Cadê a confraternização da Facom? Esse ano teremos. Pensei que tivesse nas metas de curto prazo. Muito bom. Maurício, obrigado. Alô, gente, obrigado. Foi um prazer, cara. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Abraço.